eu sou a Natália Toledo, criadora de Tons de Roxo, uma websérie sáfica, e eu estou de volta hoje com a parte 2 do resumão da primeira temporada, porque logo menos eu vou postar a segunda e vocês têm que estar, inteiradas do que rolou na primeira. É o mínimo. Então vamos lá. Onde a gente parou? O casal de milhões aqui que tá, separa, não separa, vai morar junto, vai ficar junto, não sabe o que vai fazer, resolveram fazer um homenagem. A Amanda pergunta pra Manu se ela não tá interessada na Vicky, porque ela sentiu ali um negocinho. Enquanto isso, a Alana, no fundo do poço, né, lá em Miami, percebe que tem alguém tentando hackear suas contas fakes. E fica pé da vida. Então ela resolve cobrar um favor de um amigo, Stefan, que é o nome dele, pedindo pra ele fazer uma montagem ali que ela quer vazar umas nudes da Pietra. Extremamente criminosa. Enquanto isso, a Vicky tá investindo pesado na Joana e a Joana tá tipo assim, não sei, acho que não posso. Mas elas estão ali tendo um date super fofo no parque, entendeu? Quando pensa que não, gente, esse date maravilhoso é interrompido. A Vicky começa a dançar uma música que ela gosta muito e um macho escroto aparece gritando, olha lá o viadinho dançando. Então assim, ele tá sendo homofóbico e ainda confundiu a Vicky com um homem gay. Aí acontece isso aqui, que infelizmente acontece na vida real, né? Ela é agredida. A Joana tenta salvar ela, mas não chega a tempo. A gente não mostra a agressão, tá, gente, na série. Mas acontece. Ah lá, a Júlia acordando na casa da Pietra de novo. Vocês não têm vergonha nenhuma na cara. Só que aí acontece um negócio meio estranho. A Júlia não consegue achar o Instagram da Pietra. E a Pietra fala, mas não é possível. E aí que elas percebem que a Lana hackeou a Pietra. Pietra, acho que o negócio tá bom não. É a Vicky, coitada. Olha a situação. E ela fala, olha, realmente não adianta nada a gente ligar pra polícia, que a polícia não faz nada. Fica aí a crítica social. Tons de Roxo também é crítica social. E aqui, ó, o que eu previ. Olha a merda acontecendo. A Manu faz o quê? Liga pra Vicky pra chamar ela pra sair. A Vicky tá onde? Com a Joana. Entendeu? Eu falo, eu aviso. E a gente, não satisfeito de fazer a crítica à polícia, a gente ainda foi gravar na frente de uma delegacia lá. Isso aqui é a Laura lidando com o processo que elas estão processando a Lana, né? Afinal de contas, ela tá cometendo crimes. A Laura e a advogada Cláudia lá no... A Karina, amiga da Lili, resolve criar um perfil do Tinder para a Lili, porque ela falou, chega, essa menina tá muito encalhada, entendeu? A Manu conta pra Amanda que ela tá procurando apartamento, a Amanda tá tipo, relaxa, filha. A Amanda realmente, né, ela é uma pessoa muito receptiva. Relaxa, fica aí quanto tempo você quiser. Enquanto isso, a Amanda tá lá com a cara de boba. Olha lá, apaixonadíssima já, entendeu? E a Manu fala, quem é essa aí? Ela fala, é uma menina muito linda que eu tô conversando, o nome dela é Bruna, e ela mora bem longe de mim, infelizmente, mas é isso. E quem é a Bruna? Olha a fotinho, ela em 1000 graus. Só que será que é ela em 1000 graus mesmo? Sei lá. Aí Joana e Pietra tem aí um momento cute, entendeu, amigas? Que elas fazem um skincare e fazem uma coisa sem bebida alcoólica, porque a Pietra tá tentando, né, fazer a Joana parar de beber e tal. E a Joana conta pra Pietra da Vicky. A Vicky tá onde? No date com a Manu. Eu avisei. A Amanda começa a reclamar porque a crush dela nunca quer ligar de FaceTime, só manda mensagem, fica mandando mensagem o dia inteiro, mensagem. Fala, poxa, eu quero ver sua cara, né? Eu quero conversar com você. E ela não liga. E olha aqui a Amanda ligando pra Bruna, só que a Bruna, gente, a Bruna não é a Ellen 1000 graus, meu Deus. É alguém se passando por ela. A Pietra, que tá tentando ser uma boa amiga, chama a Vicky pra ir pra casa dela com a Joana e elas fazem ali uma janta e ficam lá de conversinha. A Pietra acha que ela vai ficar de vela, então ela convida uma modelo. É que ela diz que é uma modelo, né? A Laura entra em contato com a melhor hacker que ela já conheceu, a Lili. Só que a Lili fala, não faço mais esse tipo de serviço, tô aqui muito bem empregada na Google. E pensa que não, a Eduarda, chefe da Lili, ainda chega na hora da ligação, a Lili cai no chão. E aí tem esse momento meio tipo assim... Mas tá rolando um clima aqui, gente. Tá rolando um clima aqui. Esse episódio aqui é muito bafo. A Laura senta a Pietra e a Júlia pra poder perguntar assim, como é que vocês se envolveram com essa Lana, entendeu? Ela é muito tentando as ideias. Como que aconteceu? Então tem um flashback das duas quando elas conheceram a Lana, normalzinha. A Pietra conheceu a Lana num evento. E esse episódio é justamente pra mostrar que as pessoas tóxicas, elas não parecem ser tóxicas quando a gente conhece elas. Elas parecem ser normais, inclusive muito agradáveis, né? Então isso que é perigoso. A Lana chegou no evento com um bofe, mas a Pietra, que não é boba nem nada, já chegou dando em cima dela mesmo, investiu pesado e no final foi gol da Pietra.
Aí teve umas cenas meio hot, assim, no Luxo Motel, entendeu? Que eu acho bom vocês irem assistir, porque, assim, eu e Super Vulgar, entendeu? Acho que, assim... um hino de cena. E a Alana conhecendo a Júlia, né? Então, assim, foi um date super agradável, em que elas, tipo, riram bastante. A Alana contou que já tinha ficado com a Pietra. Então tem todo esse negócio, que a Alana se descobriu com a Pietra. E quando volta, né, do flashback, a Laura fala, poxa, mas assim parece até que ela é normal. E as duas, pois é, o negócio que pega é que ela é gostosa. Enquanto isso, essa é a Andy Rodrigues, a atriz que interpreta a Fran. Tá bom? Vocês vão conhecer mais dela na segunda temporada. Mas aqui ela tá bem metendo louco aqui pra Amanda, falando que ela tá ocupada demais e afins. O bafão que tá pegando aqui é que a Fran se sente muito insegura por ser PCD. E ela criou esse fake pra poder fazer esse approach na Amanda, que foi o único jeito que ela criou coragem pra falar com a Amanda. E aí vai desenrolar essa história. Mãezinha! Ela apareceu, Brasil! Só que ela não se chama Bruna. Ela se chama Babi. E ela é não mono, e ela é modelo, e ela é tudo. Ela é o momento. A Babi foi fazer umas fotos com a Paula, que é fotógrafa, se vocês não lembram. A Paula do relacionamento lá, que tem apego emocional e etc. Aí durante esse ensaio, ela desabafa com a Babi sobre a sua namorada, dizendo que ela quer abrir o relacionamento, mas a Paula se sente muito monogâmica, enfim, que ela não vai querer, e a Babi fala, é complicado. A Cláudia, por sua vez, mandou brasa, mandou um áudio ali pra Paula e falou assim, eu vou criar um perfil no Tinder, e criou, minha filha. E deu match. Sabe com quem? Adivinha quem mais teve um perfil do Tinder aqui? Quero ver se vocês estão sabendo. Lembra que a Karina tinha criado um perfil do Tinder pra Lili, pra ela desencalhar? Pois é. A Paula e a Cláudia deram match com a Lili. Agora você imagina um desastre que vai ser. A Lili não consegue falar com uma pessoa quando mais fazer uma homenagem. E a Lili tava bem lá, tomando um café que não tava muito bom, como vocês podem ver, com a Eduarda e tentando flertar de um jeito horrível. E aí a Karina liga e fala, filhona, a sorte sorriu pra você, entendeu? A Lili fala, mas eu só tenho 2 mãos. Enfim, é uma piada que eu... Esse é o chefe da Manu no mercado financeiro. E aqui a gente tentou passar um pouco da Manu sentindo preconceito no mercado financeiro por ser mulher. Ela tá cada vez mais desapontada, porque toda vez ela chega no trabalho, ela acha que ela vai receber uma promoção e esse chefe fica enrolando ela, ela falando que ela é muito mais qualificada que o cara que recebeu, e é frustrante pra ela. Enquanto isso, homenagem. A Lili chega na casa da Cláudia, junto com a Paula, e aí elas estão lá, entendeu? Tentando desenrolar, o negócio foi muito engraçado. Assistam esse, o 14, sério, esse é muito bom. Enquanto isso, olha isso aqui, Manu e Vicky, filha. A Manu acorda, fala que tem que ir trabalhar, mas ela vai, né, dar uma escovada no dente ali com o dedo. E quando ela faz isso, a Vicky tá o quê? Escutando o áudio da Joana. E a Manu pensa, não, devo estar ficando louca, né, escutando a voz da Joana, imagino. A homenagem finalmente tenta acontecer, mas é uma coisa desastrosa, que a gente só vê sombras. Eu achei isso genial, o jeito que a gente filmou, inclusive, modéstia à parte. Pensa que não, meus bens. A Joana, que tava enrolando a Vicky esse tempo todo, aparece lá na casa dela. Vral! Vral! Tchaca na buchaca da Vicky, entendeu? Pá! Pegou, beijaço. Beijou ela. Agora fudeu, entendeu? Agora fudeu. Porque a Vicky queria o quê? Beijar a Joana sem um tempão, mas a Joana ficava enrolando. E a Vicky, que não é besta nem nada, continuou pegando a Manu ali, entendeu? Porque a Joana botou ela no friend zone. Só que aí agora a Joana chegou lá e falou assim, eu mudei de ideia, amor. E agora? A Júlia, que tava recebendo um pouco de um ghost, assim, da Pietra, resolve chamar a pessoa pra sair. O date foi com esse personagem novo aqui, que a gente vai conhecer mais na segunda temporada, e quem interpreta ela é a Maria Fernanda. Elas se beijam no date e tem a brilhante ideia de fazer um storyzinho ali, né? A Pietra, em contrapartida, tava fazendo um teste, um self-tape ali pra um papel que ela vai fazer na Netflix. E aí ela viu o story. E a Pietra é meio aquelas pessoas que falam assim, ah, eu posso pegar todo mundo, mas você não pode? Entendeu? Aí ela fica um pouco ali com raivinha, ela guarda. Sabe aquela raivinha? De volta à homenagem. Dia seguinte, o telefone toca, o telefone da Cláudia, a advogada, toca, né? Querendo falar sobre o caso da Alana. A Lili escuta a Cláudia falando no telefone e fala, não é possível que ela tá falando com a mesma pessoa que me ligou no Google pedindo pra eu hackear essa maluca, mas só tem uma maluca, sapatão, fazendo essa parada toda, entendeu? Então só pode ser. E nisso, a Cláudia vai e explica a situação toda pra Lili, pede por favor pra ela ajudar, porque a Pietra é uma pessoa boa, apesar dos pesares, e que tá acontecendo essa confusão e não sei o que, e a Lili topa, então, ajudar a Pietra. Então
então todas se reúnem lá na casa da Pietra e a Lili hackeia a Lana como se nada, assim, 2 segundos. Vapt-vupt, hackeou. A polícia ficou 2 semanas tentando achar a menina, não acha. A Lili achou e hackeou. A Lana percebe que foi hackeada, fica indignada e já compra um voo de volta pro Brasil. E é aí que o couro vai comer. Bom, gente, é isso que acontece na primeira temporada. Agora a segunda temporada vai começar com tudo, como vocês já perceberam. Então deixa seu like, se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. E quem quiser ver os episódios na íntegra, tá lá no meu Instagram, I am Natália Toledo. E é isso. Eu espero que vocês gostem da segunda temporada, que tá sendo produzida com muito mais infraestrutura. A gente tá com câmera, com equipe técnica, a gente teve várias locações legais de pessoas que cederam espaço pra gente. E, enfim, os agradecimentos vão estar sempre nos créditos e na legenda, tá bom?